Agosto é conhecido como o mês de conscientização sobre os linfomas. E agora, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico, nós vamos falar sobre esse tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que é responsável pelas defesas do nosso organismo. E a nossa convidada é a hematologista Thaís Camargos, que já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Boa tarde, obrigada pelo convite. Doutora, é sempre muito importante trazer alertas, orientações para um diagnóstico precoce. E antes de mais nada, eu queria que o pessoal em casa entendesse o que é o câncer, esse câncer que a gente vem falando aqui. O linfoma é um câncer que começa no sistema linfático, né? Então, nas células do sistema linfático, que pode acometer principalmente os gânglios, que são as ínguas, e acometer órgãos, medula óssea, o baço, o pulmão, o intestino, tá? E a gente acabou de comentar, como eu falei na abertura, que os linfomas, eles protegem, que dão defesa para o nosso organismo, né? Os linfócitos. Como que funciona esse processo para depois a gente entender como que isso é interrompido? Na verdade, por algum estímulo externo, uma mutação genética que foi induzida ou por vírus, ou por contato com agrotóxico, benzeno, ou por alguma radiação. Isso faz com que aconteça uma mutação genética e essa célula vai começar a proliferar sem controle. E ela vai invadindo esses linfonodos e esses órgãos. E dependendo do órgão, ele começa a dar os sintomas. E é um câncer mais comum do que se imagina, assim? Ele hoje, em termos de prevalência, é o 8º câncer mais comum, né? O importante do linfoma é que é um câncer que, na maioria dos casos, tem cura. Então, é importante chamar atenção para o diagnóstico precoce, para as pessoas prestarem atenção no sintoma e procurar o médico o mais rápido possível. Então, vamos falar de sintomas, né? O que poderia chamar a atenção para que a pessoa acendesse esse sinal de alerta? Tem os sintomas gerais, né? Que é o emagrecimento, um emagrecimento sem motivo, febres que não estão associadas com infecções, um suor excessivo, principalmente no fim da tarde, início da noite, que chega a trocar roupa de tanto que está suado, e aparecimento dessas ínguas. Além disso, dependendo de onde o tumor acontece, você pode ter outros sintomas. Se ele acontecer no estômago, você pode ter uma dor de estômago, lesão de pele também pode ser por linfoma, então depende disso. Mas esses são os principais. Esses, você percebendo eles e não passando depois de algumas semanas, é importante procurar o médico. Quando você fala de ínguas, né, a gente sempre associa, a vez ou outra, quando tem um caroço, né? Eu percebo muitas vezes ínguas normais, não falando do câncer, por exemplo, assim, embaixo do braço, que é onde a gente tem... Onde que às vezes pode dar essas ínguas que você fala, assim, no pescoço, né? Onde são esses lugares? Todos nós temos ínguas, é normal, elas são as nossas órgãos de defesa, essas células de defesa estão nesses lugares. E elas aumentam por qualquer inflamação ou infecção. Então, se eu tiver uma dor de garganta por uma bactéria, a íngua do pescoço vai aumentar. Tem na axila, na virilha, nós temos no corpo inteiro. As mais comuns e palpáveis são essas, embaixo da mandíbula, no pescoço. Mas o fato dela estar aumentada não é sinal que é câncer. A causa mais comum é uma infecção. Mas se ficou aquela íngua que não diminui, que não está doendo e que está aumentando, chama atenção, precisa avaliar. Agora, você falou em relação a outros sintomas, por exemplo, eles podem ser até confundidos, né? Você, quando fala de um suor em excesso, às vezes a pessoa está na menopausa, acha que está tudo certo. Existe muito essa confusão e, às vezes, em relação a isso, por isso, acaba demorando um pouco a esse diagnóstico? Existe. Na verdade, e o suor específico associado ao linfoma, ele é um pouco diferente da sudorese dos outros momentos. Mas é muito comum o paciente ter o suor e ir protelando a avaliação, porque ele não percebe que aquilo é sintoma, sintoma de doença em si. Como que é o diagnóstico? A partir do momento que a pessoa teve aquela desconfiança, qual que é o processo? A partir desse momento, a gente tem que fazer uma biópsia do órgão que está afetado. Então, se é uma íngua, eu vou tirar essa íngua, eu vou fazer uma análise e essa biópsia vai me mostrar que é um linfoma. Se você tem uma anemia grave ou uma plaqueta grave no sangue, eu vou fazer uma biópsia da medula óssea. Então, o exame principal é a biópsia. A partir dessa, eu vou fazer tomografias, vou fazer vários outros de sangue para confirmar onde tem tumor, todos os locais. E existe algum fator que desencadeia, que acelera uma predisposição maior para desenvolver esse câncer? Na maioria das vezes a gente não consegue definir exatamente qual que é a etiologia.
mas que sabidamente a radiação, os agrotóxicos como benzeno, a exposição a quimioterapias prévias, alguns vírus como o Epstein-Barr e o HIV. E hoje tem trabalhos, assim, tem outras coisas em pesquisa, mas sobre o tabagismo, que também contribui para o aumento do linfoma. Se alguém da família, tem alguém na família que tem, né, que teve, que tratou, que está tratando, existe também uma chance dela ter, ela tem que mudar a rotina, ela tem que fazer exames com mais frequência, qual o tipo de exame? Como que é isso, assim, se tem algum caso na família? O linfoma, ele não tem uma comprovação familiar muito clara. Então, existem casos que você vê em pessoas da mesma família, mas que você não consegue fazer uma associação genética disso. Então, no caso do linfoma, não tem uma orientação de que a família inteira tem que ser investigada, mas sempre tem que ter aquela avaliação da rotina anual, porque o linfoma, quando diagnosticado, ele pode ser diagnosticado, às vezes, num hemograma simples. Então, assim, se você fizer os exames da rotina anual, você já tem uma chance muito boa de fazer o diagnóstico. Por isso que é sempre muito importante, né? Sim. Tem gente que só faz um hemograma quando está muito doente, né, doutora? Às vezes faz um check-up geral, né? Não, e vem meio atrasado às vezes, né? As pessoas têm um certo medo e a palavra câncer ainda gera um desconforto muito grande. E aí o tratamento, como todo tratamento contra o câncer, né? Esse câncer, ele tem muitas variações, então ele é diferente de várias formas. E aí, dependendo da apresentação, então você pode fazer puramente cirurgia, que não é o mais comum, mas o mais comum é a quimioterapia e a imunoterapia. E para alguns pacientes, nos casos mais graves, o transplante de medula óssea. Hoje em dia já tem estudos mais avançados, trabalhos e tratamentos mais avançados para aqueles casos mais agressivos e mais refratários ao tratamento. E em relação a índices, a quantidades de casos, tem diferença entre homem, mulher, atinge qualquer faixa etária ou tem algum, né, às vezes o homem ou a mulher tem mais incidência de casos ou não? O linfoma, ele acomete todas as faixas etárias, mas ele tem uma prevalência maior às vezes no idoso e no adulto jovem. E um pouquinho a mais, estatisticamente falando, no homem em relação à mulher, mas muito pouco a diferença em si. A gente sempre fala que o hábito saudável é muito importante para evitar qualquer tipo de doença, né? Com certeza. Mas se tratando desse câncer, quais mudanças no hábito? Às vezes você falou em relação a, às vezes, consumir excesso de algum tipo de agrotóxico, outras coisas assim. O que a pessoa poderia mudar da rotina para poder, talvez, evitar, né, ter esse tipo de doença? A prevenção para o linfoma é um pouco mais difícil porque são poucos os fatores etiológicos, né? Mas a redução do tabagismo, cessar o tabagismo, que esse tem comprovação científica. O agrotóxico tem que ser aplicado com uso de EPI, tem que ter equipamento de proteção. Proteção em relação à contaminação por vírus, né? Que são vírus que a gente pode prevenir. E fazer o exame precoce. Porque assim, o que realmente conta, o que faz diferença é o diagnóstico precoce. Não tem como prevenir, na maioria dos casos ele não é prevenível. Por isso mesmo que a gente traz esse assunto, como você disse, o diagnóstico precoce sempre garante muito mais um tratamento mais rápido e eficiente, né, doutora? Sim, muito bom. Muito obrigada por trazer essa informação. A gente, inclusive, chama Agosto Verde Claro, não é isso? Verde Claro. É um Agosto Verde Claro, que é o que fala, né, que traz aborda e fala muito sobre a prevenção contra esse câncer. Obrigada, viu? Por participar com a gente. Obrigada pelo convite. Muito bem. E vocês já sabem, né, gente, que eu tenho esse recado para vocês, que cuidar da sua saúde é sempre o primeiro passo para você viver melhor. No caso dos linfomas, o diagnóstico precoce faz toda a diferença no sucesso do tratamento e na qualidade de vida dos pacientes. Nesses momentos, contar com um laboratório de confiança é essencial. E com quase 30 anos de história, o Check-up é hoje um dos laboratórios mais certificados do país. Toda essa tecnologia, aliada ao atendimento humanizado e também aos recursos de inovação, está à sua disposição. Então lembre-se que uma vida saudável precisa de acompanhamento médico e também de exames periódicos. Para isso, conte com o Check-up. São 7 unidades. Com certeza uma delas está bem pertinho de você, tá bom? Para você saber mais, entre em contato pelo número 3303 1000. Check-up, resultados a serviço da vida.
Bora pro intervalo rapidinho, na volta vamos falar sobre a violência contra a mulher. Tem depoimentos marcantes para vocês e também tem dicas com esse tempo que está muito seco para você cuidar da sua saúde. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento Checkup. Resultados a serviço da vida.